O nosso programa de hoje é na Vila de Sintra. Mas que ideia é essa? Ir a Sintra, um sítio onde toda a gente foi, não é bem assim. Muita gente vem a Sintra, mas pouca gente conhece a verdadeira Sintra. É uma terra muito ilustre, isto no século XII, XIII já era uma terra de emires muçulmanos, uma terra de corte. No século XIV, XV, Palácio Real, isto antes de ser da família real portuguesa, foi de um fidalgo muito importante, Dom Henrique Manuel. A literatura costuma dizer que foi o mestre Afis que lhe deu. O mestre Afis não podia dar nada, porque não tinha nada. O Dom Henrique Manuel era irmão da Rainha de Portugal. Era irmão da Dona Constança Manuel, que esteve casada com o nosso rei Dom Pedro I, o Dom Pedro Cruel. Bom, e o rei também deu ao cunhado um palácio para viver. Ele viveu aqui até à Revolução. É claro que na Revolução ele esteve pelo lado de Castela, mas claro, mas não era castelhano, o que é que ele havia de fazer? E por causa disso é que isto lhe foi confiscado e passou para a Casa Real. Aqui em Sintra não há nenhum pedaço de terra que não tenha agarrado um pedaço de história. Vim aqui a um lugar pouco conhecido, um palácio desenhado pelo mestre Raul Lino, desenhado para a família Ferreira do Amaral. Bom, é realmente um belo edifício, harmonioso, sem os exageros que às vezes há nas coisas Raul Lino, e está aqui num lugar lindíssimo. São estes lugares que fizeram de Sintra, desde longa data, um sítio famoso no mundo. Há muitos elogios. Nenhuma terra portuguesa tem tantos elogios como Sintra, nenhuma. Alguns são elogios extraordinários. Richard Strauss, o grande músico, foi um dia à pena, ali por volta de 1900, e escreveu isto no seu diário. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu estive em Itália, estive na Grécia, estive no Egito e não vi nada que em beleza natural se comparasse à pena. Pode ser exagero, mas isto foi escrito pelo Richard Strauss, que era um homem cujo senso estético não há que pôr em dúvida. Agora, para mim, de todos os elogios, o mais bonito é o de um português, ainda do século XVI, é o nosso Gil Vicente. Gil Vicente, que dizia que Sintra era um presente que o rei Salomão tirou do paraíso terreal para mandar oferecer a ele, rei de Portugal. Esta ideia de que Sintra é um bocado de paraíso terreal, dado de presente pelo rei Salomão a ele, rei de Portugal, tem realmente uma poesia, uma beleza extraordinárias. Bom, hoje Sintra continua a ter muita beleza e eu vim cá partindo deste princípio. Toda a gente já foi ao Palácio da Vila, toda a gente já foi ao Palácio da Pena, toda a gente, ou pelo menos muita gente, já foi ao Palácio da Regaleira. Isto são três monumentos notáveis do século XIV, do século XIX e do século XX. A Regaleira é um pastiche do século XX. Portanto, hoje vamos evitar esses lugares comuns do turismo nacional e vamos dar uma volta por outros lugares menos conhecidos. O primeiro monumento que vamos visitar é o convento dos Capuchos. Bom, Capucho eram frades franciscanos. O povo chamava-los Capuchos porque eles tinham realmente um fato que metia um capucho na cabeça. E, portanto, eram os capuchos. O resto da veste era castanho de um tom que originou que ainda há um certo tipo de feijão seco, chama feijão frade. Esse frade
é a cor do hábito dos frades capuchos. Bom, isto foi fundado aqui, num sítio desolado, em 1560, no tempo de Camões. E é fundado por Dom Álvaro de Castro, filho do glorioso vice-rei da Índia, Dom João de Castro, que tinha feito uma promessa. Se escapasse um perigo, ele faria aqui um convento de frades franciscanos. O convento é de uma extrema pobreza. Veio aqui, em 1580, o rei Filipe II, primeiro de Portugal, visitou isto e disse que no seu império havia duas coisas de que ele tinha muito orgulho. Um era o convento de Escorial, o mais luxuoso da cristandade, e outro era o convento dos Capuchos em Sintra, o mais pobrezinho de todos. Bom, de uma pobreza que chega à crueldade. Há ali uma caverna, uma rocha, onde viveu durante 30 anos um frade, por causa de espiar um pecado. Ele andava por aí, não sei se há caça, se quê, e viu uma rapariga. A rapariga era bonita, era nova, falou com ele e tentou arrastá-lo para a dança, para uma certa dança. Ele não foi nisso, não foi, fugiu, mas enfim, a rapariga ainda mostrou as pernas, né? E ele, horrorizado com um pecado tão grande como foi ver as pernas daquela moça, bateu-se naquele buraco onde viveu 30 anos. Nunca saiu de lá. É claro que a vida deles era sofrimento. Nós hoje, eu pelo menos, duvido se o sofrimento é um caminho de perfeição, ou se pelo contrário, o caminho de perfeição está na alegria, está na fruição dos bens do mundo. Penso que nem todos podemos ser felizes. Isso depende de tanta coisa. Agora, todos podemos ser alegres, ajudar os nossos irmãos no mundo a ser felizes. Isso podemos. Portanto, sou pela alegria contra o sofrimento. Mas no século XVI, isso não era assim que se pensava, e estes frades que viveram aqui eram 8 fradinhos, com mais um, que era o abade, portanto 9. Apareceu a lista dos bens do convento, e os bens eram 9 colheres e 9 tigelas. Era tudo quanto eles tinham. 9 colheres, 9 tigelas. 9, porque eram 8 frades mais o abade. Viveram aqui, enfim, até à extinção das ordens religiosas em 1834, quando veio o livro. Daqui terá sido o único convento onde não roubaram nada, porque não havia realmente nada para roubar. E ficou como um símbolo, um sinal do ascetismo desses religiosos que viveram séculos aqui, século XVI, XVII, XVIII, parte do XIX, para ajudar a população das aldeias. Andavam de um lugar em lugar, a ajudar os doentes, dar-lhes conforto, fazer-lhes companhia. É por isso um lugar que ainda hoje respira uma tão grande espiritualidade. Outro edifício muito significativo é este Palácio de Setiais, ou Setiais, como quiserem. A história é esta. No tempo do Pombal, Marquês de Pombal, o cônsul da Holanda, um guildmester, um homem riquíssimo e um homem que tinha negócios com o Pombal, eram sócios em grandes negócios, e por isso tem imensas coisas aqui em Sintra. E o cônsul mandou fazer a casa que está daquele lado para a sua residência. Bom, quando o Pombal foi apeado, em 77, ele desfez-se destas coisas e foi o Marquês de Marialva quem comprou e mandou fazer outro edifício igual do outro lado. Bom, depois, em 1802, quando acabou a obra, isto foi visitado
pelo príncipe regente, futuro Dom João VI, pela mulher, Dona Carlota Joaquina, e ele, para celebrizar essa visita, mandou fazer o arco que ligava e liga as duas partes. Este arco tem em cima, como veem, um medalhão de bronze que tem os retratos do Dom João VI e da Dona Carlota Joaquina. Hoje é um hotel de luxo, um hotel muito confortável, muito agradável, tem sempre gente. As coisas muito boas têm sempre quem as aprecia. Aqui também há uma lenda. Este nome, Satiais, parece, dizem os filólogos, que talvez signifique campos de centeio, campos de cultura de centeio. Bom, mas a lenda popular é outra, claro. É que quando o Dom Afonso Henriques conquistou Sintra, os mouros fugiram, aqui havia uma porta, iam a fugir, e um cavaleiro cristão viu entre os fugitivos uma rapariga lindíssima. Pensou, bom, aquela não foge. E saltou do cavalo e agarrou-a. Ela disse, ai! Bom, ele não quis saber, montou-a na garupa do cavalo e ela voltou a dizer, ai! Bom, a certa altura, a ama dela, a Aia, disse, a menina não diga mais vezes ai, porque quando a menina nasceu, os seus pais levaram-na ao feiticeiro, e o feiticeiro disse isto, esta menina vai ter um futuro muito bonito, mas se alguma vez no mesmo dia disser 7 vezes ai, morre. O cavaleiro cristão disse, trapalhadas de mouros, quem é que agora acredita nisso? Fazer uma palavra 7 vezes. Bom, e pagou na rapariga brutalmente, pôr no cavalo, bom, até que ela disse o 7º ai, e aí morreu. O cavaleiro chamou então este lugar, o lugar dos 7 ais, claro que se chama por lenda, mas é uma lenda bonita, que relaciona Sintra com a conquista cristã de 1147. O palácio anteriormente é todo ele neoclássico, ao gosto da época, enfim, ele é realmente um dos monumentos marcantes do investimento de cultura estrangeira na vila de Sintra. Um outro monumento muito significativo da importação cultural é este Palácio de Monserrate, que está na nossa frente. Isto é obra de um inglês rico, que enriqueceu na Índia, e daí essa tendência oriental que tem realmente o palácio. Francisco Cook foi ele que construiu, depois isto foi arrendado a um escritor, um proto-romântico inglês, Beckford, que esteve aqui uns anos e que escreveu muito sobre a região. O seu diário é um dos livros mais interessantes para o conhecimento da época. Ele era muito rico, era proprietário de grandes campos de plantação de açúcar na Jamaica. Isso dava-lhe um rendimento fabuloso e isso permitia-lhe todas as fantasias. Ele esteve aqui em Sintra, e parecia que fazia a corte a uma filha do Marquês de Marialva, a Dona Henriqueta. O Marquês de Marialva, claro, achava que aquele noivo era o ideal para aquela filha, porque não havia outro homem tão rico, elegante, talentoso, enfim, tinha todas as qualidades. Só que descobriu-se que o Beckford estava interessado não na filha do Marquês de Marialva, mas no filho do Marquês de Marialva, do rapaz. Isso foi um escândalo, naturalmente, em toda a cidade se soube, e o homem teve que sair daqui e foi-se embora. Esteve aqui à espera que a rainha se dignasse dar-lhe uma audiência. A rainha, informada pelos nossos diplomatas dos costumes do Beckford, não se dignou recebê-lo. Lord Byron veio aqui, esteve aqui, descreveu este espaço como um Éden, e de facto
Isto tem uma beleza vegetal incomparável. Entre tantas quintas históricas, escolho uma por ser das menos conhecidas e das mais interessantes. É a quinta da Torre da Riba Fria. A torre está atrás de mim, é uma torre do século XVI, autorizada certamente por Dom Manuel ou Dom João III, e liga-se com a história do Porteiro Mor. Havia um palácio real, como sabem, Dom Manuel adorava passar aqui o verão. Simplesmente, quando o rei estava num sítio, havia muita gente que lhe queria falar. É claro que à porta havia um guarda, com alguns ajudantes, que era o Porteiro Mor. Mas o rei Dom Manuel deu o lugar de Porteiro Mor do Paço Real a um homem que não era fidalgo, era o Gaspar Gonçalves. Gaspar Gonçalves, há um ditado: quereis ver o vilão? Pondo-lhe a vara na mão. Ora, o porteiro tinha uma vara para fazer ordem. Quando uma pessoa queria sair da fila, apanhava com a vara na testa. Bom, há várias reclamações de fidalgos, chegaram muito importantes, e o Gaspar Gonçalves não queria saber disso para nada. Estava ali, as pessoas tinham que aguardar a ordem que ele impunha, entrava agora este, a seguir aquele. Bom, e isto durante anos. O rei gostou tanto dele que o nomeou almoxarife do próprio Palácio Real, porque ele batia com a vara, fosse em quem fosse. Mas também ganhava muito dinheiro. Essas coisas prestam-se ao suborno. E ele fez uma enorme fortuna. Com essa fortuna, mandou fazer, por exemplo, este palácio, além de um solar que ele tinha na própria vila de Sintra, muito perto do Paço Real. E na geração seguinte, o rei já lhe deu o título de Senhor de Riba Fria, o que queria dizer fidalgo. Um senhor de uma terra era fidalgo. Portanto, ele, apesar de não ter um título de nobreza, era o senhor de Riba Fria. Um filho dele casou com uma senhora da família Albuquerque. A família Albuquerque era de alta nobreza. Isso fez da família uma família nobre. Pois um neto é o André de Albuquerque, já lhes falei dele. Era o general da cavalaria do tempo da Guerra da Restauração. Ia à frente do seu cavalo e atirou com a sua força para dentro das próprias linhas inimigas. É claro que fez muito estrago, matou muita gente, mas também foi morto, morreu ali. É um herói da Guerra da Restauração e deve-se-lhe em grande parte o nosso triunfo na Batalha das Linhas Elvas. É tudo isso que este espaço recorda, e aproveitarei para dizer, eu acho que este espaço está mal aproveitado. Não conta história nenhuma, está de portas fechadas e são tesouros que ninguém vê. Mas Sintra não é apenas a vila histórica, os seus palácios, as suas tradições. É um concelho grande, com 317 km², portanto um grande concelho, com 20 freguesias. Em cada freguesia há uma aldeia e em todas elas há motivos de interesse, ou de paisagem, ou velhas casas. Todo o concelho é realmente uma atração. Eu agora estou-lhes a falar na Praia das Maçãs. É uma terra nova. Isto há 100 anos praticamente não existia. É curioso, terra nova, muito antiga. Aqui mesmo em minha frente, a 100 metros, 200, fica um tolos do Neolítico, já escavado, agora está tapado para evitar os latrocínios, mas que isso implica que havia aqui uma povoação há 3 ou 4 mil anos que desapareceu
para reaparecer muito tempo mais tarde, com a maré turística. Esta praia, no verão, é frequentadíssima e tem um mar agradável, uma temperatura agradável, sempre boa. É uma das praias, das muitas praias que há no concelho de Sintra. Outra povoação fascinante aqui do concelho de Sintra é esta das azanhas do mar. Azanhas do mar, porque efetivamente havia aqui muitas azanhas, contavam-se 11 movidas ou com água do mar ou com água do rio, mas 11 onde se moía o cereal aqui desta várzea. É claro, hoje estão fechadas, há uma a funcionar, uma. Oxalá que não a fechem, mas enfim, hoje já não é esse o processo de moer o cereal. A terra é muito antiga, até se conta, eu não sei se é verdade, se é mentira, que outrora este mar estava povoado de tritões. O tritão era um belo animal com tronco de homem e cauda de peixe. Andavam aí os tritões e quando vinham raparigas bonitas na praia, vinham cá, levavam-nas para lá e depois voltavam a pô-las em terra. Mas é claro, quando elas voltavam para a terra, já traziam tritõezinhos no ventre. E esses tritõezinhos, quando nasciam, tinham uma marca, umas escaminhas, umas coisas um bocadinho mais claras, que ainda hoje têm. Ainda hoje, quem nasce aqui tem essas pequeníssimas manchas mais claras na pele. Isso vem de que se deitam na praia e a praia tem esse efeito. Mas diz-se que essas escaminhas são a prova de que antigamente as azanhas do mar eram a terra dos tritões. Ao certo é que nos anos 20, 30, 40 era uma praia predileta, uma praia high life, uma praia da alta sociedade lisboeta. Depois, é claro, tudo, o turismo andou para o sul, fixou-se mais no Algarve e hoje é uma aldeia encantadora, tranquila, é um pequeno pedaço de paraíso na terra.